E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Criador JT. Galera, vídeo de hoje eu vou estar dando aí umas dicas para vocês que tem aquela dúvida ainda, galera, o que fazer após o nascimento dos filhotes de periquito australiano. Por que eu resolvi fazer esse vídeo, gente? Já tem vídeo assim no meu canal, que faz um ano e pouquinho mais ou menos que eu postei. E galera, tem muita gente ainda comentando nele, com muitas dúvidas, galera. Fazendo diversas perguntas. Então nesse vídeo eu vou tentar assim, ir respondendo essas perguntas também, galera, para pessoa que já entrar aqui já sair do vídeo sem dúvida nenhuma, já sair do vídeo sem sabendo o que fazer, entendeu, gente? Então por esse motivo eu resolvi gravar novamente esse vídeo, só que dessa vez tentando explicar um pouquinho mais para vocês, beleza? Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo, ou tem essa dúvida, ou até sabe, gente, e quer comparar aí os manejos, porque às vezes, gente, o manejo é diferente, porém não quer dizer que o meu manejo está errado, ou que o seu manejo está errado, apenas são manejos diferentes que dá certo aqui pra gente, beleza? Bom, bora continuar com o vídeo, gente. Tô recebendo muitas perguntas lá, galera. Perguntas e de pessoas falando que quer dar a papinha, quando deve dar a papinha para os filhotes, se os pais tratam de todos. Então, tô recebendo muita pergunta de gente falando: eu acho que o pai vai bater nos filhotes, que ele tá roendo a casinha. Gente, você vai ver que o pai só vai bater nos filhotes, gente, quando ele quiser acasalar novamente com a fêmea. Se você vê que os filhotes estão gritando, se você vê que ele está entrando lá dentro, você tem que sempre observar, você tem que conhecer o comportamento do seu casal. É igual esse casal aqui, galera. Eu vejo que ele é um macho super amoroso. A fêmea também é uma fêmea muito amorosa. Eu vejo os dois tratando dos filhotes. Então assim, eu sei que por enquanto esse casal não está demonstrando nenhum jeito que vai bater no filhote. Então com esse casal eu tô tranquilo, galera. Estavam com 2 filhotes, um morreu, mas não foi nada dos pais, entendeu? Tava com o papo cheio. Às vezes acontece, galera. Acontece nas melhores criações. Às vezes foi falta de uma vitamina na alimentação, uma vitamina na água. Às vezes acontece, né, gente? Ou às vezes é também da genética das aves, acaba vindo um filhotinho mais fraco que o outro. É super normal. Quando você vai separar o machinho, muita gente comentando lá: separei o macho da fêmea, será que só a fêmea vai cuidar? Gente, nem sempre é o macho que você vai separar. Você tem que observar se é o macho que trata mais dos filhotes, ou se é a fêmea que trata mais dos filhotes. Porque às vezes acontece, gente, você vai lá e separa o macho, e a fêmea acaba não dando conta de tratar de todos os filhotes, ou a fêmea vai lá e acaba abandonando o ninho também. Às vezes a fêmea não é a que mais tratava dos filhotes e você acaba perdendo os filhotes. Eu aconselho, gente, sempre você tá entrando com a papinha, quando assim, vamos falar lá, o casal botou 5 ovinhos, nasceu 5, e você vê que sempre um filhotinho tá ficando com o papo mais vazio. Aí você simplesmente vai lá, faz uma papinha e dá uma ajuda, gente. Eu não gosto muito de separar para tratar na papinha, porque eu vejo que os filhotes eles demoram um pouco mais para evoluir. Quando eles estão com os pais, eles evoluem mais rápido. Eu vejo que com 32, 33 dias eles já estão saindo do ninho para comer sozinho. E quando a gente está tratando na papinha, eu já observei que dá 40 dias e eles não estão ainda querendo comer os alimentos que a gente fornece, semente ou milho, e sempre estão querendo a papinha. E eu vejo que demoram mais para o preenchimento também das penas. Eu vejo que demora mais, as penas não ficam tão bonitas assim quando é os pais que tratam. Então eu aconselho a sempre estar deixando com os pais, e você sempre que vê que um filhote ou outro tá com o papinho mais vazio, você dá uma ajuda com a papinha, beleza? Não aconselho assim ir tirando, a não ser que seja assim, você vê não tratando mesmo, aí você retira e trata na papinha, né, galera? Porque por mais que demore um pouco mais a evolução, é melhor ajudar aí eles viver do que você deixar e acabar morrendo. Vou estar mostrando esse filhote aqui pra vocês, desse casal, galera. Depois a gente pula para aquele outro casal lá. Muitas pessoas também comentam lá, gente,
como fazer a limpeza do ninho, de quanto em quanto tempo. Galera, eu aconselho assim, você sempre tá olhando, depende também do que você fornece para suas aves. Igual vocês estão vendo aqui, eu forneci o milho para eles. Às vezes eu forneço aí uma folhinha de almeirão. E esses são alimentos, galera, que às vezes deixa as fezes dos seus filhotes um pouco mais mole, começa a grudar neles, suja mais o ninho. Então, aí eu aconselho a cada 2, 3 dias, depende aí da quantidade de filhotes que você tem dentro do ninho também. É igual aqui, galera, aqui a gente só tem um filhotão, ó. Como vocês podem ver, tem as fezes ali, mas são fezes sequinhas, galera. Porém, eu já vou estar fazendo a limpeza desse ninho. Aí eu só vou retirar, vou só fazer a raspagem e vou deixar. Eu tenho a maravalha ali, mas eu não coloco a maravalha, não tô colocando muita maravalha, só dou uma forradinha. Por quê, gente? Porque é um casal que não aceita maravalha, eles jogam fora, galera. Então, se eu colocar maravalha, vai ser só para fazer bagunça. Por isso que eu só dou uma forradinha de leve, só para não ficar assim só na madeira. Mas como vocês podem ver, se as fezes continuarem assim bem firminha, galera, eu raspo a cada 5 dias, 6 dias, depende da quantidade que tem. Aqui já tá uma quantidade legal, então por esse motivo eu já vou estar fazendo a limpeza. E como vocês podem ver, galera, o filhotão tá aí, o filhotão tá saudável, tá com o papo cheião. Olha lá por baixo, lá, o papo tá cheião, gente. Então assim, não tem o porquê eu separar o macho, não tem o porquê eu separar a fêmea, não tem o porquê eu tirar pra tratar na papinha. Então assim, você tem que observar. Eu sei que é normal, gente, às vezes, principalmente para quem tá começando a criação agora, eu principalmente quando eu comecei, gente, eu fiquei super aflito. Ficava pesquisando, ficava assim, será que eu preciso também tratar? Então, por esse motivo que eu gosto sempre de estar gravando esse tipo de vídeo, para estar aí ajudando aqueles que estão começando agora, né, galera? Que às vezes fica super aflito com os primeiros filhotinhos que estão vindo. Agora mudando para esse casal, galera, esse casal aqui vai ser um pouco diferente desse, porque esse casal eu vou ter que observar mais, porque não que são maus pais, galera, mas botaram 5 ovinhos, os 5 estavam galados, e até o vídeo anterior, gente, estava com 3 filhotes. Não olhei mais, tô desde ontem sem olhar, então não sei, galera, se estão tratando certinho, se não estão. Acho que eu vou estar baixando a gaiola aqui, galera, para ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Só que é um filhote que eu tenho que ficar, só que é um casal que eu tenho que ficar olhando direto, gente. Por quê? Porque vai ser bastante filhote, gente. Então eu vou ter que ver se eles vão dar conta ou não de estar tratando de todos aí, galera. Então é um casal que eu vou ter que ficar observando mais. Porém, ó, acabei de pôr, ó, coloquei lá o milho também para eles, coloquei as sementes, troquei água, fiz a limpeza. Vamos olhar como é que tá o ninho, ó. Ó, esse ninho, galera, como vocês podem ver, é uma fezes que já está um pouquinho mais úmida. Então, não tem tanta fezes igual tem aqui no ninho desse aqui. Porém, gente, é uma fezes um pouco mais úmida. Então eu vou estar fazendo a raspagem, porque senão essas fezes começam a grudar no bico dos filhotes, começa a grudar nas patinhas deles, e pode aí causar algum problema para os filhotes. Porém, em questão de alimentação, gente, tá tranquilo, ó. O menorzinho tá lá, tá com o papinho cheio também, ó. Tá os 3 com o papo cheio, tem mais 2 ovinhos, não sei se vai nascer, ó. Eu vou até estar fazendo uma ovoscopia depois, porque, como vocês podem ver, tem algumas fezes grudadas neles e pode atrapalhar no nascimento, galera. Essas fezes ficar mais duras e atrapalhar no nascimento dos filhotes. Por isso que eu vou estar fazendo uma ovoscopia, ver se está tudo certo, fazer a limpeza desse ninho. Esse ninho, como eu tô vendo que as fezes está um pouco mais úmida do que aquele ali, galera, eu vou estar fazendo a limpeza do ninho a cada 2 dias, gente. A cada 2 dias eu faço a limpeza. Não gosto de ficar mexendo muito, principalmente quando os filhotes estão deste tamanho. Só que é igual, galera, não tem o porquê eu estar separando o macho, não tem o porquê eu estar separando a fêmea. É só eu ficar de olho, ver se eles estão tratando. Não tem o porquê eu querer estar tratando desses filhotes na papinha, porque os pais estão tratando super bem, são bons pais. Então por isso que eu falo, gente, temos aí que observar, entender o comportamento dos nossos casais, para depois a gente tomar total atitude, beleza?
Porque eu vejo, gente, que tem pessoas que comentam lá, falam, ah, eu separei por medo, porque eu observei tal coisa, mas assim, você tem que entender para ver se é um comportamento de agressividade igual. Um inscrito comentou, gente, lá no vídeo que o macho tava fazendo buraco no ninho. Gente, é super normal, eles gostam de roer madeira. Tive casais aqui, galera, que eles iniciavam a postura e depois de um tempo eles começavam a roçar. Quando eu ia ver, já não tinha mais a tampa de cima, porque eles tinham ruído tudo. É super normal, eles gostam mesmo. Não significa que o pai tá querendo bater nos filhotes, nada. Você tem que observar, galera. Você tem que começar a se preocupar quando a fêmea começa a sair do ninho, o macho quer ficar acasalando com ela, começa a acasalar com ela. E eu aconselho a você ficar de olho. Por quê, gente? Porque quando o macho quer acasalar com a fêmea de novo, ele pode entrar dentro do ninho para expulsar, galera, os filhotes. Começar a bater nos filhotes, a própria fêmea bater nos filhotes. Aí sim eu aconselho. Mas assim, gente, normalmente eles vão querer entrar em uma nova postura quando os filhotes já estiverem mais empenados, com seus 20 e poucos dias. Assim, quando tá novinho, de jeito nenhum, galera. A fêmea malemar sai do ninho. Então, quando tá com 5, 6 dias seus filhotes, podem ficar tranquilos que é muito difícil eles quererem acasalar. Você só tem que ficar olhando. Eu aconselho você estar olhando todo santo dia. Por quê? Mas só uma olhadinha, galera. Você vem, abre ali, olha, vê tá tudo certo, já fecha novamente para dar o espaço da árvore, não ficar mexendo muito. Porque acontece, igual aquilo ali, galera. Tava com 2 filhotes. Eu fiquei um dia sem olhar. No outro dia eu fui ver, um filhote estava morto, galera. Então imagina se eu fico mais tempo sem ver. Eu ia ficar um filhote morto lá dentro, podia causar mau cheiro, ia ser muito ruim pra mãe que fica lá dentro e até pro outro filhote, né, gente? Então por esse motivo eu aconselho você sempre estar olhando, porque pode acontecer, galera, de um filhote morrer, de algum filhote vir mais fraquinho, ou infelizmente os pais na hora de entrar para dentro do ninho acabar pisando assim nele sem querer e acabar matando. Então você tem que sempre estar de olho. Mas em quesito, galera, nasceu os filhotes, que eu forneço para minhas aves, galera? Você vai continuar fornecendo aí os mesmos alimentos, gente, que eu sempre aconselho, que são as sementes, né, galera? Eu gosto de fornecer as misturadas. Eu gosto de fornecer um milho, eu gosto de fornecer um almeirão, eu gosto de estar fornecendo sempre essas coisas, galera. Antes eu fornecia bastante, gente, a farinhada de parrotes, galera. Mas eu fornecia assim, quando eu via que, igual eu reproduzia bastante os agapornis. E na primeira reprodução eu vi que os filhotes nasciam, a mãe tratava e os filhotes morriam. Aí eu fiz umas pesquisas, vi que a farinhada era muito boa, forneci a farinhada, galera. Na outra postura deles deu super certo. Periquito também, galera. Tive casal que nasceram filhotes, morreram 3 e ficou 1. Ou os filhotes começavam a morrer dentro do ovinho. Aí eu fornecia a farinhada antes mesmo de eles iniciarem a reprodução. Porque daí eu vi, galera, que os filhotes vinham mais forte dentro do ovo. Eu vi que eu diminui demais a perca de filhotes. É igual esse casal aqui, galera. Um morreu dentro do ovo, galera, porque o ovinho furou. Aí não tem o que fazer. Porém, um filhote morreu ali. Então na próxima postura deles eu já vou estar fornecendo aí a farinhada, para ver aí se os próximos filhotes deles venham mais fortes, galera, para mim não correr risco nenhum. Esse casal aqui, galera, 5 ovinhos. Pode acontecer de o último não nascer ou o penúltimo não nascer, é super normal, porque é bastante ovinhos, galera. Aí a mãe começa a sair mais para estar pegando o alimento, tudo mais. Às vezes, igual tem bastante fezes ali, pode grudar e acabar aí que os filhotes não acabam não nascendo. Então pode acontecer, não que seja assim, não que os filhotes estejam fracos, mas são coisas que acabam acontecendo mesmo, galera, que às vezes não tem para onde a gente correr. Claro, a gente tem que manter o ninho sempre limpo, que é o que eu vou estar fazendo daqui a pouquinho. Ficar sempre de olho, ver se os pais estão tratando, ver se os pais estão corretamente, para acontecer tudo certo na reprodução deles, beleza? Galera, essas são as maiores dúvidas, gente. Eles, assim,
as dúvidas não são nem para como reproduzir os periquitos australianos, são sim o que fazer após o nascimento, galera. Muita gente com dúvida, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Então, gente, nasceu, sem desespero. Eu sei que a gente fica assim alvoroçado querendo que dê tudo certo. Então, nasceu, galera, continua ali tratando de sua ave como você sempre tratou, com as sementes, com o milho cozido, com um ovo cozido. Se você quiser comprar farinhada de parrócio, compra, galera, que ela super fortalece os filhotes e ajuda muito os pais na hora de tratarem. Quando você vai separar o macho, galera, quando você vê que ele tá tentando acasalar com a fêmea de novo, aí pode correr o risco deles estarem aí batendo nos filhotes. Mas pode, galera, não é que vá acontecer, como já teve aí ali no viveiro mesmo, galera. O casal que tá ali, a fêmea iniciou uma nova postura, tinha o último filhote lá dentro, ela não bateu no filhote, ela iniciou uma nova postura e deu tudo certo, galera. Ela continuava tratando do filhote, iniciou uma nova postura e não bateu nos filhotes. Então, assim, você tem que ver o comportamento das suas aves, galera. Se é uma ave mais agressiva, se é uma ave mais mansa, e ficar de olho. Todo dia você olha, vê se tá tudo certo, vê se não tem nenhum machucadinho nas aves. Porque, assim, eu prefiro deixar os dois, gente, para os dois trabalharem juntos, porque senão eu acho assim que se eu deixar só a fêmea, a fêmea vai ter que ficar saindo toda hora do ninho, vai ter que ficar tratando do filhote, vai cansar muito ela. E com os dois, galera, não, o macho vem aqui, come, vai ali, trata da fêmea, a fêmea trata dos filhotes, aí o macho entra e ajuda a fêmea a tratar. Então, por esse motivo, eu não gosto de estar fazendo a separação. E a papinha eu não gosto, gente, porque eu vi que demora muito para evoluir. Então, galera, papinha, tem gente que gosta de separar para deixar manso, aí tá ok, tá legal. Mas assim, eu só uso de último caso. Os pais não trataram, os pais abandonaram o ninho, aí eu vou lá, retiro e trato na papinha. Caso contrário, galera, eu deixo os pais cuidarem, galera, porque é muito raro, gente, a gente dá o azar aí de acabar comprando um casal que não cuida. A maioria, galera, cuida tudo certinho. Por mais que nasça aí 5, 6 filhotes, é só você ficar de olho, que eles vão cuidar, fornecer assim os alimentos certinho para eles, que eles vão cuidar, fazer a limpeza do ninho. Tomar cuidado, né, gente, na hora de fazer a limpeza do ninho. Tem vídeo aqui de como fazer a limpeza. Vou ver se eu gravo também, galera, um vídeo aí de como fazer a limpeza do ninho, para tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Mas o vídeo de hoje é esse. Se você ainda continuou com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, galera, porque eu respondo todo mundo, tá? Não deixo ninguém sem responder. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, galera, e tiro todas as dúvidas de vocês, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui, galera, se vocês querem que eu grave um vídeo dando dicas de outras coisas, de alimentação, de como reproduzir, que a gente corre atrás e faz, beleza? Quero ver se semana que vem eu vou estar trazendo uma nova ave. Então, se você não quer ver aí nossa ave que a gente vai estar trazendo, se inscreva aí no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, galera, que a gente tá postando vídeo toda semana. A cada 2, 3 dias tá saindo vídeo. Vou ver, galera, se eu mantenho assim, a cada 3 dias tá postando um vídeo pra vocês, beleza? Ou se não, eu vou ver os melhores dias da semana pra mim gravar, pra mim tá postando sempre naqueles dias, beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.